Olá, tudo bem com você? Se você chegou aqui agora, eu sou a Rosa Helena e este é um canal de costura criativa e aqui eu te ensino um passo a passo novo todos os dias. E no passo a passo de hoje, eu vou te ensinar a fazer essa pantufa de tecido, que é a coisa mais linda e fácil de fazer. Eu tenho certeza que você vai fazer várias aí na sua casa, no seu ateliê e vai vender bastante. E, gente, essa é a época para você vender muitas pantufas e aumentar a sua renda aí em pelo menos uns R$2.000 ou mais. Vai variar de quantas peças você vai vender, quantas você vai fabricar durante o dia, porque é uma peça muito fácil. Você vai ver que depois que você faz o molde e faz a primeira, você vai fazer várias durante o dia. É um passo a passo fácil, muito simples de fazer. Dá para você fazer aí para sua casa, para os filhos, para o neto, para o sobrinho, para a vizinha, para presentear e para vender bastante. Como nós gastamos pouco tecido, então assim, não somente o tecido, como o enchimento dela também, a gente gasta pouco material, é uma peça que você não precisa vender tão cara. Dá para você vender um preço bem acessível para você vender bastante peça. Então vamos ao passo a passo de hoje. E se você gostou desse conteúdo dessa aula, eu te indico ficar até o final da aula, que lá no final eu vou te explicar valores para você vender e faturar uma graninha boa aí agora. Então vem comigo, vamos ao passo a passo. Para fazer o seu molde, você vai pegar uma folha, o chinelo do tamanho de sua preferência, nesse caso aqui eu tô fazendo uma para mim, tamanho 37, 38, e você vai pegar um lápis e riscar em volta dele todo. Tá? Se você for fazer na máquina doméstica, eu te aconselho a fazer dois moldes. Um no tamanho do seu chinelo todo e outro acrescentando 1 centímetro a mais na borda. Por quê? Porque quando você for cortar na manta e no acrílico, né, para ficar bem fofinho, você corta ele nesse tamanho do chinelo normal. Aí você vai fazer um sanduíche para costurar. Agora, se você for fazer na máquina industrial, você pode cortar todos do mesmo tamanho que dá para costurar normalmente. O que você vai fazer? Você ou marca ele todo e vem acrescentando 1 centímetro em volta, ou faz dessa forma que eu faço aqui, olha, para você tirar o molde com 1 centímetro a mais. Eu coloco aqui 2 lápis ou 2 canetas, um lápis e uma caneta juntos, encostados no papel, e risco aqui, ó, com os dois emendados. Aí o que eu vou fazer? Aqui, ó, eu vou riscar, passar ele aqui em volta, que ele já vai vir riscando com a margem de costura. Sem tirar ele do lugar. Ficou dessa forma aqui, tá vendo? Aí aqui ele já ficou todo marcado. Agora o que eu vou fazer? Eu vou recortar, deixa eu tirar isso aqui, pra acertar ele todo. Porque essas partes que não se ligaram, eu só acerto, porque o resto tá todo certinho. Agora eu vou recortar nessa margem aqui. Então, lembrando, se você for fazer na máquina doméstica, você corta um pouquinho menor, né, no tamanho do chinelo normal, pra fazer ele mais fino, para não forçar tanto a sua máquina na hora de costurar. Agora eu vou recortar. Aqui já está recortado. O que eu vou fazer? Eu vou dobrar ela aqui ao meio, encontrando as duas partes. E vou riscar, vou colocar ela aqui na dobra do papel. Que é mais ou menos aqui assim, não tão no meio, para poder aproveitar, né? Aqui, ó, esse aqui era um outro molde que eu tinha. Vou dobrar ele aqui pra dentro para não interferir em nada. Eu vou colocar ele aqui na dobra. E vou riscar ele aqui em volta. Ah, esqueci de falar. Aqui a gente já anota aqui, ó. Pé direito. E aqui também, pé direito. Acabou um pedacinho aqui não marcando. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar 4 centímetros, você pode acrescentar de 4 a 5 centímetros. Vou colocar aqui 4,5 centímetros, para não ficar tão justo no pé, tá? 4,5 centímetros aqui embaixo. 4,5 centímetros de um lado e 4,5 centímetros do outro lado, tá? Essa distância daqui até aqui. Agora, eu vou riscar a mão livre mesmo até chegar em cima. Aqui. E agora, desse lado aqui também. Vem riscando. E esse será o tamanho do molde final. E lembrando que é a mesma coisa. Se você for fazer na máquina doméstica,
você vai diminuir 1 centímetro aqui na sua manta, para não forçar tanto a máquina. Agora, se for fazer na máquina industrial, você já pode fazer com o tecido e a manta toda no mesmo tamanho. E aqui está pronto o nosso molde, tá? Lembrando que esse aqui é o pé direito. Você vai fazer a mesma coisa aqui e cortar, igual eu vou mostrar agora. Não precisa fazer outro molde, é só você virar e o do lado de cá vai ser o pé esquerdo. Tá no tecido. A ideia, gente, é sempre reaproveitar o máximo de tecido que puder, né? Se você tiver um retalho de calça jeans, você pode utilizar a calça jeans que vai ficar muito bom. Aqui agora eu não tenho, mas eu tenho esse pedaço de brim, que também é um tecido grosso para ir no solado. O que eu vou fazer? Eu vou colocar espelhado direito com direito. E vou colocar o meu molde aqui em cima. Pra cortar essa parte aqui primeiro, porque essa parte vai ser o solado. E depois eu vou cortar no tecido. Aqui eu já cortei no meu tecido mais grosso, que eu tô utilizando o brim, né, espelhado. Todos os dois. E agora eu vou cortar no meu tecido principal, da mesma forma. Vou reservar essa parte e vou cortar aqui no meu tecido principal. E da mesma forma eu vou dobrar meu tecido pra cortar ele espelhado. Né? O meu tecido não tem sentido a estampa, tem tanto pra baixo quanto pra cima, então não vai fazer diferença nessa hora aqui. Porque senão, eu colocaria todos os dois lados, né, em um sentido só pra ficar mais bonito. Como se eu estivesse olhando pra estampa e ela estivesse de frente pra mim. Eu vou cortar assim. Aí você dobra, coloca bem na pontinha pra aproveitar bastante o seu tecido. Esse aqui que eu tô utilizando é tricoline. Mas você pode utilizar o tecido que você tiver aí. Você tá deixando. Agora eu vou cortar na manta. Aqui eu cortei também 2 vezes na manta R1 e 2 vezes nessa parte aqui também, pra ficar bem firme o nosso solado. Mas se você não tiver a manta R1 aí, você pode utilizar o feltro também, que vai fazer o mesmo efeito. Agora, eu vou colocar aqui a manta acrilon. Tem lugar que é conhecido como manta 200. Essa daqui, em Belo Horizonte, a gente compra como manta 200, essa parte aqui. Eles usam muito pra fazer edredom. E a gente vai utilizar ela pra ficar macinho o nosso solado. Então, eu vou dobrar. E vou cortar também na mesma medida. Ela fica desse jeito, ela fica grossinha mesmo. Aqui tá os 2 pés no acrilon. E as 2 coberturas também. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar meu tecido principal e vou posicionar ele no acrilon, que é a parte mais fofinha, né? Colocar ele aqui, o molde bem em cima, a parte de cima. Vai casar tudo direitinho. E vou costurar lá na máquina. Que depois a gente só vai vir emendando as partes, né? Essa nessa. E essa aqui nesse daqui também. Isso aqui a gente não vai levar nada lá no ferro pra passar, pra estabilizar nada. A gente só vai costurar. E agora nessa parte do brim, eu vou colocar o direito pra baixo, tá? O lado direito do brim vai ficar pra baixo. E vou colocar aqui em cima a minha manta resinada. E vou costurar ele também lá na máquina. Isso aqui eu não vou estabilizar ele passando não, tá? Só vou costurar mesmo. Porque se eu estabilizar ele aqui, ele vai diminuir a largura dele, a espessura. Ele vai ficar mais fininho. E não é o que a gente quer ele mais grossinho mesmo. Então agora vamos começar a costurar todas as partes. Eu aumentei meu ponto aqui da máquina pro número 4. Não precisa ser muito apertado. Eu vou costurar ele todo aqui em volta. Às vezes quando a gente costura a manta, ela costuma ir entrando no pezinho da máquina. Então você costura devagar para você ir tirando essas partes.
costurei bem na beiradinha dela mesmo. Depois eu venho refilando essa parte toda. Isso eu vou fazer com todas as partes, inclusive com essa parte onde tem meu acrilon. Que eu vou costurar com ele pra cima, porque se eu colocar ele pra baixo, ele agarra aqui nesses dentinhos. Aqui já tá tudo costurado, né, todo estruturado. Estes com acrilon e a parte de baixo com a manta resinada. Agora eu vou colocar um detalhezinho aqui na parte de cima da minha pantufa com passa-fita. Ou se você tiver uma rendinha ou alguma coisa do tipo, fica bem legal também. Então eu vou pregar aqui em cima antes de pregar meu viés. Então eu vou pregar esse passa-fita aqui. Como eu tô sem alfinete de ganchinho, de cabeça, eu vou passar a minha fita aqui antes de pregar, que vai ser mais fácil. Eu vou ganhar o giro. Que você mede, né, nessa parte de cima aqui, ó, e pode cortar. Aí como que eu vou fazer pra pregar? Eu vou posicionar ela aqui um pouquinho abaixo dessa parte, porque aqui em cima vai vir o viés, né? Então eu tenho que pregar ela um pouquinho pra baixo, mais ou menos. E vou passar uma costura bem na beiradinha. Só dessa forma. Ficou na margem sem pegar a fita. Agora eu vou unir nessa outra parte aqui. Pegar o lado certo, né? Tanto nessa parte, quanto nessa parte aqui também. Aí esqueci de falar que na parte de baixo, se você não quiser utilizar o brim também, você pode, brim ou jeans, retalho de jeans, você pode utilizar aquele emborrachado que a gente compra pra fazer tapete, que também dá certo. Aqui, ó, a gente vai passar a costura na beiradinha, unindo as duas partes, em todas as... Lembrando, a gente colocar uma agulha mais grossa, número 14 pelo menos, pra fazer essa peça, tá? Dá pra fazer na máquina doméstica, porém você coloca uma agulha mais grossa. Não faz com agulha fininha não, porque senão vai forçar muito. Então, ficou dessa forma, eu vou fazer isso com todas as partes. Agora na hora de montar, pode dar um pouquinho de dúvida de qual lado que está certo. O que você faz? Você pega seu molde, coloca pra ver em qual que ele vai se encaixar, né? No caso desse aqui é o pé direito. Então você pega seu molde da parte de cima e vira ele também e encontra no molde certo, no tamanho certo. Na posição certa, na verdade. Aí colocando aqui, você vai saber que esse é o pé certo. O que você vai fazer? Você vai dobrar e marcar o meio desse pé. Então, você vai dar um pique bem pequenininho. Não um pique no tecido de fora, que vai ser mais fácil pra ver. Aqui no meio. Dei um pique aqui. E aqui a mesma coisa. Eu vou dobrar, né? Eu dobrei pra eu achar o meio. E vou dar um pique nessa parte aqui também. E agora, eu venho alfinetando. Eu encontro aqui pique com pique. Aliás, antes disso, gente, já ia eu fazendo errado. Eu vou passar o viés nessa parte aqui. Já ia eu, presente. Parte errada. Vou dobrar ele assim. E encaixar aqui, bem próximo da minha fitinha e passar a costura. Dá um retrocesso para não desmanchar. E vem costurar. Você vai fazer isso nas duas partes. Agora eu vou pegar, vou vir aqui na parte onde eu dei um pique e encontrar com o meu pique desse lado. E vou vir marcando. Sempre começa da parte de cima para dar certinho. Então, pique com pique. Eu vou prender aqui com os clipes, mas se você não tiver, você pode colocar alfinete, se não tiver esse grampinho. Que agora ele já vem fazendo o formato da pantufa mesmo.
Ficou dessa forma. Agora a gente vai passar uma costura aqui na beiradinha dela toda. Aí conforme eu for costurando, eu vou tirando os meus clipes. Vou deixar meu ponto aqui no 4 também. Já tá ficando dessa forma. Agora eu já vou vir pregando o meu viés. Só que agora eu vou pregar ele de baixo pra rebater pra cima. Pego aqui, dobro 1 centímetro mais ou menos e vou pregar ele desse lado aqui, ó, perto desse viés, aqui do lado de dentro do pé. O viés, gente, não tem jeito. Tem muita gente que tem pavor de viés, né? Mas essa parte aqui é com treino mesmo, com o tempo que vocês vão pegando. Quando assustar que não, já tá pregando ele perfeitamente. Essa parte fica um pouquinho grossa mesmo pra costurar. Tem gente que costura a mão nessa parte aqui do viés, mas aqui dá pra fazer na máquina também. Porque aqui tem várias camadas, né? Tem a camada do tecido, 2 camadas de tecido, tem as mantas. Então fica um pouquinho mais grossa, mas costurando devagar dá pra costurar assim. Aí que eu deixo passar um pouquinho e corto o meu viés. Coloco desse jeito. Agora eu viro ele aqui pra cima, pra vir rebatendo a costura. Sempre gosto de começar por essa parte aqui da emenda. Eu vou virar ele aqui, encaixar e vir rebatendo essa costura. Lembrando sempre cobrir a parte aqui onde a gente costurou a parte de baixo. Esse meu viés é o mais largo, é o de 2 centímetros e 3 milímetros. Então ele é mais fácil de costurar do que aquele bem estreitinho, aquele fininho. Esse aqui eu vou fazer nos 2 pés. Agora eu vou fazer no outro pé também pra gente dar o acabamento. Que eu cortei 18 centímetros dessa fitinha pra fazer um lacinho, pra colocar, pra fazer um detalhe. Um lacinho simples mesmo. Aí você pode escolher colocar ele aqui no meio ou um pouquinho de lado. Vou colocar aqui. Virar assim um pouquinho pra dar pra ver melhor. Os dois bem no centro, ou mais assim na lateral. Vou colocar o meu no centro. Eu coloquei a cola quente pra esquentar. Pegar uma gotinha. Agora, para fazer aquele antiderrapante, que se a gente deixar aí só dessa forma, a pessoa que vai utilizar pode escorregar, né? Isso a gente não quer. Ou você compra o tecido antiderrapante, ou você pode fazer com EVA também, dá certo? Mas aqui, o que eu vou utilizar? A cola quente. Você pode dar pinguinhos nela, ou então fazer as listas dessa forma, assim, ó.
Porque essa borrachinha que vai formar aqui já vai ser suficiente para fazer um antiderrapante. Olha como que tá ficando, dessa forma. É bem facinho. Você bate bastante porque o acrilon, ele solta bastante pelinho quando você corta ele, sabe? Então você dá uma batidinha para sair aqueles pelinhos antes de você começar a colocar a sua cola. Prontinho. Olha como que ficou. Aqui eu vou esperar ele secar e estará pronto. Então, pessoal, esse foi o resultado do nosso passo a passo de hoje. Essa foi a que eu mostrei durante a aula. E essa opção aqui de passar a cola quente, para quem não tem o emborrachado, não encontra ele com facilidade aí na sua cidade, né? Então, você pode passar a cola quente que ela vai fazer esse mesmo efeito, tá? É uma peça muito fácil, gente, de fazer. Essa daqui, olha, é para criança. Se você quiser, você pode colocar um elástico aqui atrás também, né? Nessa parte, você prega aqui, olha, na beiradinha, um elástico dando a volta um pouquinho menor do que a parte aqui do pé, para ficar firme, né? Para a criança não sair com facilidade. E eu espero que vocês tenham gostado. Agora, vamos à parte que interessa. Como que a gente vai precificar essa peça? Levando em consideração que eu estou em Belo Horizonte, Minas Gerais, e eu vou passar com os valores do meu tecido aqui, tá certo? Porque eu sei que a realidade do país inteiro é diferente. Tem lugar que o tecido é mais barato que aqui, tem lugar que é mais caro. Então, eu vou passar baseado nos meus valores, mas essa continha você vai fazer aí na sua casa também. O que que você vai fazer? Para fazer essa aqui, olha, essa foi feita no tamanho 37, 38. Esse daqui foi no tamanho 25, 26, então gastou pouquíssimo material. Agora, essa aqui foi no 37, 38. Para eu fazer essa pantufa, eu gastei de altura do tecido 26 centímetros. E para fazer essa cobertura aqui do peito do pé, eu gastei 14 centímetros. Então, como que eu calculei? Eu coloquei, colocando essa parte, de um jeito que a gente aproveita mais o tecido, tá? Você pode até fazer aí do seu jeito e depois me falar aqui nos comentários. Mas essa forma é a forma que a gente aproveita mais o tecido. Você tira na largura do tecido, você coloca essa parte, né, do solado, e a parte do peito do pé você coloca embaixo, no seu plano de corte. Então, para fazer ela, você vai contar, aqui ó, eu anotei aqui para não perder, 26 centímetros de altura, mais 14 dessa embaixo. Então, vai ser uma altura de 40 centímetros de tecido, certo? Então, nesses 40 centímetros de tecido, a gente consegue fazer 5 pantufas, 5 pares de pantufas. Por quê? Na altura, 26 e na largura, 14, certo? Então, 14, 14, 28. E na parte de baixo, na parte dessa parte daqui, são 14 por 29. Então, se a gente cortar os 40 centímetros, a gente vai conseguir fazer aqui 5 pares, levando em consideração com um tecido de 1,40 m de largura. Agora, vamos aos valores, né? Que é o tecido principal, esse tecido aqui estampadinho. O meu metro aqui do tricoline eu pago R$14,90. Então, 40 centímetros dele dá R$5,96. Do meu tecido antiderrapante, que é esse daqui, que você pode comprar o tecido antiderrapante. Aqui no caso eu estou utilizando o brim e a cola quente. Você pode fazer isso aqui ou então comprar aquele emborrachado. R$19,90 um metro. 40 centímetros dele dá R$7,96. A manta R1 aqui em Belo Horizonte é R$14,00 o metro. 40 centímetros dela dá R$5,60. O acrilon é o mais barato, é R$6,00 o metro. Tem lugar que é conhecido como manta 200, tem manta 300, 400. Aqui, se você for procurar como nesse nome de manta, é manta 200 que eu utilizei. R$6,00 o metro. E 40 centímetros dela ficou em R$2,40. Viés, eu tô gastando uma média, coloquei aqui R$1,00 por pantufa inteira, tá? Que a gente gasta em média de 65 a 67 centímetros para fazer um par de pantufa. Então, eu coloquei R$1,00. Então, no caso aqui, R$5,00 para fazer 5 pantufas. Somando esses valores, ficou em R$26,92.
R$ 26,92 dividido por 5, que são 5 pantufas que dá para fazer com isso aqui, sai a R$ 5,38 cada pantufa, esse valor de material, certo? De material, tecido, manta e viés. Aqui não estou contando linha nem energia. Então, preço sugerido para venda de 18 a 25 reais. Então, vai variar de acordo com o seu valor, com a sua hora trabalhada também, né? Que você tem que levar em consideração, quanto que você quer ganhar no final do mês. E o preço do seu tecido, né? Seu tecido, da sua manta, isso aí a gente tem que colocar tudo na ponta do lápis. Mas a sugestão de venda, gente, é de 18 a 25 reais. Eu acho que 20 reais tá um bom valor, tá? Levando em consideração que, pelo menos pra mim aqui, aqui, ó, essa aqui é a minha colinha de gasto, que eu sempre faço o cálculo de gasto. Se você tem dúvida de como que você vai saber quanto que você gastou do seu tecido, por exemplo, se ele tá lá, é R$14,90. R$14,90 que custa 1 metro do seu tecido. Como que você vai fazer para você calcular lá 40 centímetros dele? R$14,90 dividido por 100, que são 100 centímetros, né? Igual 14 centavos, ponto 9. Então, dividido por 100. Aí, vezes os 40, que é 40 centímetros que a gente gasta. Que é vezes 40. Então, é igual 5,96. Esse que é o valor de 40 centímetros do seu tecido. Então, assim, é uma dica simples, gente. É uma coisa bem superficial, essa parte aqui da precificação. Depois eu vou fazer uma aula bem completa de como que você faz para você calcular todos os seus artesanatos. Então, se você ainda não é inscrita, já se inscreve e ative todas as notificações para o YouTube te avisar assim que tiver um vídeo novo e assim que eu fizer esse vídeo também, porque esse vídeo com certeza vai ser uma aula mais longa para ensinar como precificar todas as suas peças, tá? Porque a gente tem que levar em consideração várias coisas, como hora trabalhada, quanto que você quer ganhar, aluguel, tudo. A gente tem que calcular tudo isso. Mas no mais, esse valor você pode vender que você não toma prejuízo. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Foi uma aula feita com bastante carinho. Se você gostou, deixa aqui nos comentários, que eu vou adorar saber. E deixe também sua sugestão de aula. Meninas, um beijo, muito obrigada para quem ficou comigo até aqui. Espero vocês amanhã às 18 horas e 18 minutos. Um beijo!